Boa noite, irmãos. Vou preparar as coisas aqui. Não estou acostumado a pregar com notebook, então se der algum problema, os irmãos estejam cientes que é a falta de prática. Qual que é o número do hino que nós cantamos agora? 323. Eu estou no 373. Bom, irmãos, vamos lá. Nós cantamos um hino agora. Na primeira estrofe do hino, ele fala algo que nós vamos ver um pouquinho na mensagem sobre isso hoje. Ele fala: com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcia tão cruéis, que iguais não há na terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de cegueira espiritual. E nós vamos ver durante a mensagem que o maior causador, e a palavra de Deus diz isso, é Satanás. Satanás, a Bíblia fala que ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a palavra de Deus, né? Satanás, ele é astuto, e essa astúcia dele, nós vamos ver aqui hoje na mensagem, ela é extremamente perigosa. Nosso texto base de hoje vai ser em Jó, capítulo 42, verso 5. Os irmãos me escutam bem? Jó 42, versículo 5, fala assim, irmãos: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu vou fazer mais uma palavra de oração para nós continuarmos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, onde nós estamos aqui para te adorar, Senhor, com os cânticos, meu Deus, e também com a pregação da sua palavra, fielmente, Senhor, com zelo. E nosso clamor hoje é que o seu Espírito trabalhe no nosso coração para que nada saia, Senhor, daquilo que é a sua vontade, meu Deus. Que nenhuma palavra aqui possa sair daquilo que o Senhor não quer que seja dito, e que todos nós possamos estar aptos, preparados pelo seu Espírito, Senhor, a receber e transformar nossas vidas, Senhor, com o ouvir da tua palavra, e desta forma, então, viver uma vida santa, agradável, Senhor, onde que é o que o Senhor nos pede, Senhor, o Senhor nos ordena viver uma vida santa, meu Deus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de alegria, e uma noite que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Bom, irmãos, aqui no texto de Jó, texto bastante conhecido, eu mesmo já devo ter pregado esse texto umas 3 vezes, e hoje eu trouxe mais uma mensagem, porque Jó é um livro muito rico de conteúdo, onde a gente consegue encontrar muitos ensinamentos, né, que o Senhor nos traz. E como eu já falei para os irmãos, nós vamos falar hoje sobre cegueira espiritual. Nós vimos aqui que Jó, ele faz uma afirmação, né? Ele fala sobre uma transformação que acontece com ele após alguns acontecimentos que nós vamos citar aqui durante a mensagem. Depois desses acontecimentos, Jó, ele já não é o mesmo. Ele já não é a mesma pessoa. Jó, ele é um crente melhor. Um crente que foi trabalhado por Deus, e um crente que talvez não enxergava Deus tão bem como ele achava. Ele descobriu
que Deus era muito mais visível do que ele enxergava. É interessante nós notarmos isso, e eu escolhi esse texto porque geralmente quando nós falamos de cegueira espiritual, nós estamos falando dos incrédulos. Todos nós aqui já tivemos a experiência de sermos cegos espirituais, porque todos nós aqui nascemos pecadores, e uma vez que nós somos pecadores, nossa natureza carnal, ela nos cega para o entendimento da palavra de Deus. A maioria aqui, em algum momento da vida, Deus deu luz a nós, deu luz ao nosso coração, e fez com que nós enxergássemos a palavra de Deus. E nós deixamos de ser cegos para a verdade do Evangelho, e passamos a enxergar, então, essa verdade e viver esse Evangelho. Mas Jó, eu escolhi esse texto porque Jó era um homem cristão, certo? Jó era um filho de Deus. Nós vamos ver que no começo do livro, a palavra de Deus ela é bem enfática, ela fala claramente, ele era um homem reto, temente a Deus. E talvez estranho para alguns pensar que um homem reto, temente a Deus, se considerava cego. Em determinado momento, depois de não sei quanto tempo de salvo, ele percebeu que ele não conhecia Deus tão bem. E nós vamos ver, irmãos, que a causa maior dessa cegueira é o pecado. A Bíblia fala que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás, ele trabalha incansavelmente para nos cegar. Só que ele usa o pecado para isso. Então, o pecado, que é algo que está em nós, na nossa natureza carnal, e que nós permitimos que ele entre na nossa vida, Satanás usa desse artifício para poder, então, nos cegar. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque Satanás ele é astuto, e ele é muito mais astuto do que nós imaginamos. E o poder do pecado é muito perigoso, muito mais perigoso do que nós imaginamos, a ponto de um homem reto, temente a Deus, em determinado momento, ter sido cegado. A visão dele foi atrapalhada por Satanás. O que é, irmãos, cegueira espiritual? Nós vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, nós vamos ler o 17 e o 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O apóstolo Paulo aqui está falando com os irmãos da igreja de Éfeso, e ele fala claramente, para que aqueles irmãos não andassem, como andam também os outros gentios. A igreja de Éfeso é uma igreja majoritariamente composta por gentios, que são não judeus, E ele exorta aqueles irmãos falando para que eles não andassem como andam os outros gentios, entenebrecidos, longe do entendimento de Deus. E esse texto ele resume bem o que a cegueira espiritual é. Eu separei aqui algumas coisas que a cegueira espiritual, a gente pode definir ela, Ela é a incapacidade de perceber, entender, concordar e seguir a vontade de Deus. As pessoas que são cegas, elas não conseguem entender a palavra de Deus. E todos nós, acho que aqui já tivemos a oportunidade de conversar com algum descrente sobre as verdades que nós cremos. E nós percebemos que em determinado momento, muitas vezes nessas conversas que nós temos com pessoas que não conhecem a Cristo, nós percebemos claramente que eles não entendem o que nós estamos falando.
palavra de Deus diz que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Então, essas pessoas que não são transformadas espiritualmente por Deus, elas não conseguem compreender. E é por isso que elas vivem a vida delas da forma que vivem. É por isso que elas desagradam a Deus. E é por isso que a ira de Deus está sobre elas. Eles não conseguem, né, concordar, então seguir a vontade de Deus. Eles são incapacitados disso, porque eles são cegos. Um cego, ele precisa de algo para guiar ele, né? Um cego não consegue fazer as coisas com autonomia. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a usar óculos, eu lembro que no começo eu era bem relaxado, usava para sair, mas em casa eu não usava óculos, até que meu óculos estragou. Chegou a pandemia, eu não saía de casa mesmo, então eu fiquei a pandemia inteira sem usar óculos. Quando voltamos à vida normal, eu estava sem um óculos, o óculos estava quebrado, e eu percebi como é horrível você não enxergar, né? Não consegui ver o ônibus chegando, não consegui ver a lousa na faculdade, né? Tá aqui, preguei algumas vezes assim, não consegui enxergar os irmãos. E muitas vezes eu pedi ajuda, né, para pessoas que estavam do meu lado, para eu poder entender algumas coisas que estavam acontecendo no ambiente que eu estava. E eu lembro que quando eu comprei o óculos, que eu coloquei o óculos, eu falei, meu Deus do céu, estou perdendo a melhor coisa que eu poderia ter, que é a vista. Eu nunca fiquei tão feliz em enxergar que nem naquele dia, né? A gente percebe como é bom enxergar, como é bom, né, ter a visão, ver claramente as coisas. E eu fiquei feliz demais quando isso aconteceu comigo. Então, usando eu de exemplo, os incrédulos, eles são basicamente isso. Eles não conseguem enxergar a verdade de Deus e sofrem por causa disso. Muitas vezes não sabem, não entendem que é por causa disso, mas sofrem por causa disso. Porque vivem a vida da maneira que eles querem, vivem a vida da forma que eles bem almejam, e não percebe o quanto isso prejudica, não percebe que tem um mundo muito mais bonito para se enxergar. Nossa função como igreja é pregar para essas pessoas para que eles possam enxergar e ver a vida como nós vemos, né? Só que isso não acontece somente com os incrédulos, irmãos. Como eu falei, o maior causador da nossa cegueira é o pecado. E muitas vezes, mesmo indo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, o pecado pode nos cegar. E mesmo fazendo todas essas coisas, todo domingo ou todos os dias, nós podemos estar cegos e não percebemos. A cegueira espiritual, irmãos, ela é principalmente uma questão do coração e não das práticas. O nosso coração que vai mostrar, e quem conhece o nosso coração é Deus. Deus sabe se nós estamos cegos espiritualmente ou não. Eu posso muito bem estar vivendo uma vida completamente depravada, longe de Deus, e estar todo domingo na igreja, e estar com a minha leitura em dia, e estar ajoelhando, orando na minha casa. E muitos cristãos entram nisso sem perceber, porque algum pecado, o irmão Daniel enfatizou isso algumas vezes no estudo dele, a constância num pecado pode custar muito caro. E uma das coisas que ele pode causar é essa cegueira, porque nós nos acostumamos a pecar. E Deus pesa a mão. E quando Deus pesa a mão, irmãos, não existe pior consequência para isso. Não existe pior consequência do que quando Deus pesa a mão sobre nós. Quando Deus nos deixa seguir os nossos próprios caminhos. É como se nós pegássemos um cego e falássemos, vai para esse mundo, vai pegar o ônibus, vai trabalhar sem ajuda, sem nada.
E muitas vezes o pecado faz com que Deus faça isso com nós. Vai, ande nesse mundo sem enxergar. E nós precisamos olhar para nossas vidas e ver se nós não estamos cegos espiritualmente. Se nós não estamos nos enganando, achando que aquilo que nós estamos vendo com clareza. Como eu disse para os irmãos, o que causa essa cegueira espiritual é o pecado. Nós vamos abrir agora em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu já citei esse texto aqui, mas é bom nós lermos ele novamente. O apóstolo Paulo aqui falando para os irmãos em Coríntios, ele fala: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele fala aqui do Deus deste século, né? Falando de Satanás. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás trabalha incansavelmente para cegar o entendimento. Como nós cantamos hoje, ele é astuto, ele é cruel, e ele faz de tudo para nos cegar. Ele fez isso na vida de Jó, né? E como é que ele fez isso na vida de Jó? Com o pecado. No caso de Jó ali foi o pecado da dúvida, né? Do questionamento. E a gente vê como as coisas vão acontecendo sem nós percebermos. Porque Jó, no primeiro momento, quando Deus tira todas as coisas dele, porque, né, só contextualizando aqui, Jó ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, era um homem rico, tinha uma família, tinha uma boa saúde. E Satanás, a fim de derrubar essa fé de Jó e atrapalhar a vida dele, chega diante de Deus e fala: Jó só tem essa vida porque o Senhor abençoa ele. A partir do momento que você tirar todas essas coisas, ele vai parar de te seguir. Então, de forma astuta, Satanás queria derrubar um homem reto, temente a Deus. E Deus permite, para trabalhar na vida de Jó, e para deixar esse ensinamento tão grande, né, porque ele não precisava provar nada para Satanás, né? Mas ali foi a vontade de Deus trabalhar na vida de Jó e deixar esse ensinamento para nós. Jó permite que Satanás tocasse na vida de Jó. E Jó perde tudo. Ele perde família, ele fica doente, ele perde os bens dele. E a primeira reação de Jó foi: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo de cristão. É isso que nós temos que seguir, né? O irmão falou hoje do apóstolo Paulo, né, que foi preso e que tinha todos os motivos para murmurar, todos os motivos para questionar, para talvez questionar se Deus não estava sendo injusto, mas o apóstolo Paulo cantou, né? E Jó, da mesma forma. Ele louva a Deus, porque ele sabe que Deus deu tudo aquilo para ele, e Deus tinha todo o direito de tirar. Então esse é o Jó do primeiro momento que nós vemos aqui. Mas basta nós continuarmos lendo o livro e nós vamos ver que Jó começa a ter um diálogo com seus amigos e que ele não recebe alguns conselhos tão bons assim, né? Jó ele recebe alguns conselhos errôneos, algumas visões deturpadas. Ele começa a tentar entender o porquê aquilo estava acontecendo com ele, até chegar o momento que Jó, no meio desses conselhos, no meio dessa multidão de pensamentos que ele estava tendo, ele questiona Deus. Se eu sou um homem reto, por que eu estou passando por tudo isso? E aí nós vemos Deus repreendendo Jó e mostrando para Jó que ele é soberano, que ele está acima de todos, de tudo. E que quem era Jó para poder questionar ele? E após colocar essas verdades para Jó, nós lemos esse texto, né, onde ele fala claramente, né,
Antes eu só ouvia falar, agora eu vejo com os meus olhos a sua vontade, meu Deus. Então Jó tinha um entendimento da palavra de Deus e nós vimos que o pecado, e que Satanás usou do pecado, da dúvida, do questionamento, para poder cegar Jó. E nós vamos ver que isso, Jó não foi o único que aconteceu isso. Na Bíblia nós vamos ver Davi fazendo isso também. Davi, um homem segundo o coração de Deus, em um momento de fraqueza, deu lugar ao diabo. E o diabo usou do pecado para destruir a vida dele. Davi adulterou, Davi assassinou, e depois viveu uma vida espiritual miserável, até Deus restabelecer ele novamente. Nós lemos os Salmos agora, né, nas leituras que estão lendo os Salmos, e nós vimos, por exemplo, o Salmo 51, onde ele fala que perdeu a alegria na salvação, em que o pecado dele estava diante dele, e ele clamando para voltar a ter prazer na vontade de Deus. Nós vemos, por exemplo, Sansão, é outro homem que foi levantado por Deus para guiar o seu povo, e por causa do pecado, Satanás deu lugar ao diabo, e Satanás usou do pecado de Sansão para destruir ele. Sansão se relacionou com uma mulher que não era para ele se relacionar, e isso causou a morte dele. Causou, né, ali, momentaneamente, a vitória do inimigo, né? Nós temos Judas. Judas já era um homem que não conhecia Deus, né? O Judas era um apóstolo, mas o coração dele era cego. E nós vemos que Judas traiu a Deus por um pouco de dinheiro, né? Vimos Adão e Eva, né? O pecado entrou no mundo por causa disso também. Novamente, Satanás usando o pecado do homem para poder, né, cegar ele. Porque Adão e Eva, eu acho que fica muito claro de ver isso. Eles viviam de forma santa, né? Eles tinham as coisas, né, sob o controle deles, os animais, a criação de Deus, e eles estavam ali para cuidar de tudo aquilo. Mas por causa de Satanás, tentou Eva. Ela deu lugar ao pecado. E Adão também, né? E nós vimos que naquele momento eles foram cegados e traíram, então, a palavra de Deus. E por aí vai, irmãos. Temos Caim, temos Saul, Ananias e Safira, temos o faraó, temos Acã, temos os fariseus ali no Novo Testamento. Todos eles foram atingidos por Satanás por causa do pecado. Satanás usou o pecado que havia neles para cegar eles. E nós vamos, então, diversas consequências na vida dessas pessoas. E aí nós vamos falar um pouquinho agora dessas consequências, né? Quais são as consequências da cegueira espiritual? O que aconteceu na vida de todos esses homens que a Bíblia cita, que deram lugar ao diabo e então pecaram? Então nós vimos falta de discernimento, né? Não sabe o que é de Deus e o que é do homem, não sabe diferenciar aquilo que é Satanás e aquilo que é a palavra de Deus. Todos esses homens foram atingidos e perderam o discernimento. Isso é muito fácil de acontecer com a gente, né? Basta nós darmos lugar ao diabo e cometermos algum pecado para nós vermos como nós perdemos o discernimento. As nossas decisões são prejudicadas, né? Todos nós aqui sabemos com clareza que estar na igreja, estar lendo a palavra de Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer aqui, né? Mas quando nós estamos em pecado, nós perdemos esse discernimento. Para nós já não é tão importante assim.
E essa é uma área que é atingida, mas todas as outras áreas também são da nossa vida, né? E nós perdemos esse discernimento. Nós perdemos também o prazer nas coisas de Deus, prazer espiritual. Nós não sentimos mais prazer naquilo que é de Deus, quando nós damos lugar ao diabo, então ele nos cega. Como eu citei Davi, ele perdeu esse prazer. Um homem que era segundo o coração de Deus, perdeu a alegria na salvação. E quantas vezes nós nos encontramos na nossa vida desanimados, tristes, talvez lendo a Bíblia à força, porque nós não estamos felizes por aquilo, ou indo no domingo por puro costume, mas não estamos sentindo uma alegria verdadeira. Não estamos sentindo um prazer verdadeiro. E talvez se você não esteja sentindo um prazer verdadeiro naquilo que é de Deus, é porque talvez você já esteja sendo cegado por Satanás, pelo pecado. Falta de direção, né? Vive essa vida sem um alvo. Então, como eu já falei, tomando decisões contrárias ao alvo. Então, eu sei que eu sirvo a Deus em São José dos Campos, na igreja tal, mas eu vou mudar para um lugar que não tem uma igreja verdadeira próxima. Eu estou arruinando a minha vida se eu estiver fazendo isso. Ou toma decisões, né? Eu acabei de ter um filho, como meus irmãos acabou de ser apresentado aqui, e é como se eu criasse ele sem discernimento ou sem direção. Não trago ele para a igreja nos domingos, começo a deixar ele sair com os amigos para lá, para cá. Então eu estou criando ele sem direção, sem visar um alvo. E qual que é o alvo do cristão, irmãos? É Jesus Cristo, é Deus. Então as nossas decisões, o caminho que nós devemos seguir é visando Jesus Cristo. Como fala lá em Hebreus, olhando para Cristo, autor da salvação. Nós precisamos continuar essa carreira. Se você está vendo que você está perdendo isso, e suas decisões estão te levando para outro caminho, para outro alvo, que não seja Cristo, não seja Deus, é bom você se atentar, porque talvez você está sendo cegado pelo pecado. E um último ponto que eu separei aqui, dessas consequências, eu acho que é o pior, é a falta de arrependimento. Você começa a pecar e aquilo não começa mais a te atingir. Você começa a pecar e fazer aquilo que não agrada a Deus, e no começo, realmente, você fica sentido, né? Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós nos sentimos sentidos quando nós pecamos. Mas quando aquilo começa a ficar recorrente, e nós não cuidamos, não tratamos no momento que deve ser tratado, aquilo já não começa a fazer mais diferença para nós. Então é muito fácil você faltar, é muito difícil você faltar no culto quando você está empenhado. Mas falta 2 semanas seguidas, falta 3 semanas seguidas, para você ver o quão difícil é voltar. E depois de o quão difícil for voltar, o quanto é difícil você sentir isso, sentir o quanto isso é prejudicial. Então nós vemos também, né, que a falta de arrependimento, acredito eu que disso tudo é o pior, porque é o arrependimento que vai trazer luz para nós termos discernimento, para nós tomarmos decisões corretas, para nós termos prazer na palavra de Deus. Precisa olhar para a sua vida e ver se não tem algum pecado em que você não está reconhecendo e não está colocando diante de Deus. Se tem alguma ofensa que você está passando por cima. Eu estou ofendendo a Deus, mas isso não está atrapalhando a minha vida, isso não está me incomodando, eu vou deixar como está. A falta de arrependimento, irmãos, é terrível. E ela não é algo que condiz a cristãos. O cristão, ele foi salvo
E uma das etapas da salvação, de tudo aquilo que acontece, né, na transformação, talvez o principal ponto ali é o arrependimento. Deus trabalha no cristão, Deus trabalha no ser humano para a salvação, fazendo com que ele se arrependa dos seus pecados. Quando o cristão perde isso, a vida dele volta a ser como era antes. Ele não perde a salvação. Se ele for um verdadeiro salvo, em algum momento ele vai se arrepender dos seus pecados novamente, né? Mas enquanto ele não se arrepender, a vida dele volta a ser a miséria que era antes dele ser salvo. O cristão precisa se arrepender. E aí nós entramos em outro ponto aqui, que é o que nós precisamos fazer para ser curado dessa cegueira. Uma vez que nós estamos cegos espiritualmente, o que nós precisamos fazer para ser curado? Né? Acabei de falar do arrependimento, e o arrependimento genuíno é aquele que nós olhamos para os nossos pecados, nós reconhecemos que somos um pecador, reconhecemos que não estamos de acordo com a palavra de Deus. E não estando de acordo com a palavra de Deus, nós sentimos um pesar, mas não é um pesar apenas de consciência, irmãos. Porque é muito fácil nós errarmos e nossa consciência pesar, porque nós temos pessoas próximas que vão nos exortar, pessoas próximas que vão ser atingidas, a gente sabe que muitas vezes vai prejudicar a nossa própria vida, e aí nós pesamos a consciência. O incrédulo, quando faz coisa errada, também fica com a consciência pesada, muitas vezes. Mas o arrependimento é uma mudança de vida, é um arrependimento, é um reconhecimento do pecado que faz com que você mude completamente a sua vida. E como é que você chega nisso? Como é que nós chegamos nesse arrependimento? Nós vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ver um exemplo claro disso, uma exortação de Jesus Cristo bem clara. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Perdão, 14 não. O 14 é o principal. Mas vai ser a partir do versículo... Perdão, é o versículo 14 mesmo. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 18. Diz assim, aqui é as 7 cartas, né, que Jesus escreveu para as igrejas, né? Essa aqui é a última carta, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia. E todas as cartas ele coloca como aquela igreja estava vivendo e o que ele estava achando dessas igrejas, né? Então, se ele estava se agradando, se ele estava, a ira dele estava sobre essa igreja, e o que aquela igreja precisava fazer. E aqui a igreja de Laodiceia, ele escreve: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, que dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muito forte. Aqueles irmãos caíram no costume, né? Caíram na mesmice. Talvez era uma igreja que tinha membros presentes na igreja, cantavam hinos, né? Só que de forma morna. Não tinha fervor, não tinha prazer, não tinha alegria. E Deus fala para eles que se não se arrependesse, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então aquela igreja, ela vivia uma vida morna, espiritualmente falando. Mas eles tinham tudo. Eles eram ricos, talvez eles eram numerosos, né? Talvez eles tinham um louvor bonito, talvez eles tinham uma pregação condizente, mas não tinha coração. E a palavra de Deus ela é bem clara, né? Ela quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Ele não quer obras mortas. E era o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eles eram mornos. E a Bíblia fala que eles eram desprezíveis, cegos, nus. Versículo 18, ele fala: aconselho-te que em mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O conselho que Jesus Cristo dá para aquela igreja que estava cega é que ela comprasse colírio para os olhos, para que eles pudessem enxergar. E onde eles encontrariam esse colírio para os olhos? Nele, em Jesus Cristo, em Deus. Deus, irmãos, Ele é a cura. Ele é a cura da nossa cegueira. Olhar para Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós na cruz é o que nos cura da cegueira. Nós podemos tentar ir para a igreja, nós podemos tentar ler a Bíblia, nós podemos tentar orar, nós podemos tentar ajudar o próximo. Podemos fazer de tudo com nossas forças. Mas se nós não olharmos para Cristo, de nada adianta. Tem os salmos que diz que se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, não adianta nós fazermos boas obras aqui, se nós não estivermos olhando para Jesus Cristo. Se Ele não for a causa, se Ele não for um combustível para nós fazermos isso. Senão nós não passaremos de cegos. Jesus Cristo que nos faz enxergar e olhar para o arrependimento, olhar para Cristo e aquilo que Ele fez na cruz por nós. Isso nos traz, então, um arrependimento, irmãos. Isso nos cura da cegueira. E depois que nós nos arrependemos, e aí voltado mais para nós cristãos, e também os incrédulos, uma vez que o incrédulo entende o verdadeiro evangelho e adentra para o meio do povo de Deus, aí sim, nós vamos poder ler a Bíblia verdadeiramente. E aquilo ali vai trabalhar no nosso coração verdadeiramente. Nós vamos servir a Deus, crescer em santidade, entender a sua palavra verdadeiramente. Nós vamos poder orar e Deus escutar nossas orações. E o Espírito levar nossas orações até Deus verdadeiramente. E aí nós vamos ter comunhão uns com os outros, mas sem falsidade. Comunhão com os outros que agrada a Deus. Isso é agradável a Deus e essa é a consequência do arrependimento, irmãos. É nós termos a vida transformadas e viver para Jesus Cristo, que é o nosso alvo. É por isso que a vida de igreja ela é muito importante. Porque na igreja aqui nós estamos em 30 e poucos membros. Em 30 e poucos membros não é os 30 e poucos que estão cegos. Isso é muito bom, né? Deus trabalha em todos os sentidos, né? É horrível e assim, é herético, desprezível as pessoas que acreditam que não precisam de uma igreja. Porque a igreja de Deus, ela serve para isso, para nos mostrar a verdade. É aqui que nós ouvimos do Evangelho, é aqui que nós oramos. E muitas vezes nós não estamos bem para orar verdadeiramente, sabe? Mas nós temos aqui algum irmão que está bem e ele leva a igreja em oração. E Deus escuta nossas orações. E a igreja é abençoada. E nós temos comunhão uns com os outros, porque o cego ele precisa de alguém para ajudar ele, né? Quando um cego ele vive uma vida sozinho, ele vive uma vida muito difícil. Porque ele precisa de alguém para estar guiando ele. E levando isso para o espiritual é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos um dos outros. Porque às vezes eu não estou bem, mas o irmão está. E vivendo a vida de igreja, nós conseguimos, então, ajudar uns aos outros. E quando alguém pisa no caminho errado, nós puxamos de volta. Nós exortamos e mostramos a verdade. Mostramos esse colírio que Jesus Cristo fala aqui em Apocalipse. Então, irmãos, voltando para Jó, nós vemos que a palavra de Deus, ela
nos revela algo maravilhoso, libertador. Nós sempre temos o que aprender. Nós sempre temos o que evoluir. E maldita a hora que nós achamos que conseguimos chegar no estágio do crente perfeito. Maldita a hora quando nós baixamos a guarda e falamos, agora eu estou tranquilo. Porque é nesse momento que Satanás aparece para atrapalhar. Porque Satanás não está atrás de quem já vive uma vida pecaminosa. Essa pessoa se autodestrói sozinha. Mas Satanás, ele vai atrás daqueles que estão de pé. E a queda é muito grande, irmãos. Para voltar é muito difícil. Leva tempo, é sofrido e fica marcado, fica manchado na nossa vida. Então, maldita a hora quando nós achamos que somos o crente top. Lá em Jó, né, Jó escutou aquilo que qualquer um de nós que somos cristãos e conhecemos o Evangelho, gostaríamos de escutar. Um homem temente a Deus, reto, né? Aquela parábola lá do servo bom e fiel. Nossa, que prazer ouvir isso de Deus sobre nós. Mas isso não pode subir para a nossa cabeça e nós baixarmos a guarda em momento nenhum. Porque a queda, ela pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Como aconteceu com Jó. Então, talvez você esteja aqui essa noite e nunca tinha enxergado o Evangelho como enxergou hoje. Talvez você esteja cego. E tudo que eu falei aqui não fez sentido para você. O nosso pedido, a nossa exortação, que é a exortação da palavra de Deus, é que você se arrependa. É que você reconheça o seu estado. Que você veja ou entenda que você está cego. Para então poder enxergar aquilo que nós, que fomos transformados por Jesus Cristo, enxergamos hoje. Nós não somos melhor que ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos só um pecador que entendeu o nosso estado. Né? Tem um pastor que fala, eu não lembro qual é agora, mas alguém em algum momento falou isso, que o cristão nada mais é que um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. Né? Então, se você hoje, essa mensagem não fez sentido para você, é porque você está cego espiritualmente. E o conselho que eu te dou é que você escute pessoas que já estiveram na mesma situação que você e que hoje têm a vida transformada. Caso contrário, as consequências disso é a perdição eterna. E a perdição eterna não tem mais volta, uma vez que foi decretada por Deus. Uma vez que nós passamos desta vida sem um arrependimento e cegos, não existe mais volta. E aí nós veremos claramente o poder de Deus, só que de uma maneira negativa, porque é a ira dele sobre o pecador. Se você não quer passar por isso, escute o conselho de pessoas que hoje enxergam, graças a Jesus Cristo. Mas talvez hoje você esteja aqui e você já é alguém que, em algum momento da sua vida, entendeu o Evangelho. Em algum momento da sua vida, você passou a enxergar a verdade do Evangelho. Você crê em Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é suficiente para te salvar do pecado, para te libertar do pecado. E você confia somente nele. Mas com o passar da vida, os acontecimentos, em algum momento você deixou o prazer, você deixou o discernimento, você deixou o arrependimento de lado. Esteja vivendo longe de Deus.
saiba que as consequências para você que está desta forma, eu estou falando para você, mas eu me incluo nisso também, mas a consequência para quem, uma vez que entendeu o evangelho, volta atrás, elas também são terríveis, irmãos. Alguém que uma vez entendeu o evangelho, foi salvo, transformado verdadeiramente, ele não perderá a salvação. Mas o sofrimento e as consequências do pecado, o irmão Daniel falou bastante sobre isso nos últimos domingos. As consequências do pecado são pesadas demais. E passar essa vida, que são aí 70, 80 anos, aqueles que vivem mais longe de Deus, ou não estando em comunhão com Ele, não vale a pena. Salomão fez isso, né? Salomão entendeu o evangelho e em determinado momento deu prazer a todas as coisas. E no final da vida dele, ele falou que tudo foi vão. E o que vale mesmo é seguir a Jesus Cristo, é seguir a Deus. Então hoje você está escutando essa mensagem e você se entende que está nessa situação de cegueira. Hoje é o dia de você bater o seu joelho no chão e clamar por misericórdia a Deus. Talvez você esteja nesse estado há tempos porque você procurou isso e Deus deixou você ir. Mas como a parábola do filho pródigo, Deus ele quer que você esteja de volta. Se você é um verdadeiro salvo, se você entendeu o evangelho verdadeiramente, ele vai te trazer de volta. E isso vai ser motivo de muita alegria. E que você possa clamar por isso, se sentir nesse estado. Então, que para ambas as situações, o desfecho seja o mesmo, irmãos, de Jó. Que o entendimento seja o mesmo de Jó, né? Agora os meus olhos veem. Que nós possamos sair daqui hoje falando: eu agora enxergo o Senhor como eu não enxergava antes. Eu enxergo o Evangelho como eu não enxergava antes. E nós vamos ver como isso mudará nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua mensagem.